Nós vamos seguir agora com a Sônia. Ela vai falar pelo In Movimento, que também tem essa abordagem. E depois da apresentação dela, a gente bate um papo com eles. Sônia? Bom, meu nome é Sônia, né? Na realidade, eu sou professora, sou formada, sou mestre em Psicologia da Educação, mas eu estou aqui hoje compartilhando esse momento, né? Porque eu trabalhei um bom tempo na APAE, né? Que trabalha com pessoas com deficiência intelectual e deficiências múltiplas, né? As APAES, elas são independentes, aqui em São Paulo tem a cada enorme, aqui pertinho, né? Mas eu trabalhei na APAE de Cotia, né? E a partir daí eu conheci um grupo de pessoas e alguns trabalhos voltados para a deficiência intelectual, e é isso que eu vou mostrar um pouquinho, né? Então, o IN, Movimento Inclusivo, né? Ele é um movimento, então na realidade não é uma instituição, uma organização, é só um movimento, a gente está fluindo aí para todos os lugares, por isso até que eu estou aqui, né? E obrigado pelo convite. Mas é formado por um grupo de pessoas, né? Pessoas típicas e atípicas, que a gente fala, né? Ou com deficiência e sem deficiência, mas que têm em comum o sonho de uma sociedade mais igualitária, né? Então, os integrantes todos são voluntários ainda nesse movimento inclusivo, né? Mas a gente compartilha ainda uma intenção que é instigar, então, projetos também, ideias, né? Inovações em relação à pessoa com deficiência, né? O desenvolvimento dessa pessoa. Bom, e para isso, o IN Movimento Inclusivo tem alguns projetos, né? Um deles é um SCU, porque no SCU é um núcleo pedagógico, porque a inclusão escolar ainda está um pouco travada. Então, a gente sabe, né, por legislação, que desde 90 se fala em inclusão escolar, né? Mas hoje o acesso à escola é garantido por lei, só que também a batalha hoje, depois da acessibilidade, é o trabalho com esses alunos, né, para que eles tenham conteúdos e desenvolvimento e se desenvolvam como qualquer pessoa, qualquer um de nós, né, almejando aí cada vez mais, né, o ensino médio, depois o superior, né. O In Company está mais voltado ao acesso ao mercado de trabalho por essa pessoa com deficiência, né. O INLAU é um núcleo jurídico, então a gente tem um grupo de profissionais da área jurídica, né, tentando acessar aí, estudar as leis sobre direitos da pessoa com deficiência. O INTV, que é um canal do YouTube, que a gente coloca os vídeos de trabalhos que a gente tem feito, que está mais voltados, por enquanto, à desmistificação da deficiência, né, como abordar as questões aí das dificuldades que eles têm, então, do jeito que foi comentado, numa loja ou com uma roupa, por exemplo, né? E temos também o projeto do IN Educação Inclusiva, que é uma plataforma que está em desenvolvimento. E eu vou focar um pouquinho a minha fala nesse projeto, né? No IN Educação Inclusiva, porque foi daí que começou todo esse movimento dessas pessoas, né, que eu faço parte, esse grupo de voluntários. E por incrível que pareça, né, esse projeto, o IN Educação Inclusiva, ele é filho aqui da Belas Artes, né? Ele tem isso, né? Então, as três ex-alunas, né, a Thaís, a Carolina e a Larissa, elas já tinham a convivência com pessoas com deficiência, já conheciam um pouquinho das dificuldades dos pais na inclusão dessas crianças, né, em educação infantil e ensino fundamental, do trabalho, né, a dificuldade dos professores, e aí elas foram fazer uma pesquisa. E a ideia inicial era juntar um pouquinho esses dois pilares aí, né, de mudança social, que era a educação
e a tecnologia, a informática, né? E aí, orientados pelo professor Vitor Fernandes, elas construíram, então, desenharam uma plataforma e que é a base aí do nosso trabalho. A partir daí, elas conseguiram juntar outras pessoas, né? E a gente está batalhando para que essa inclusão ela se efetive realmente. Bom, a plataforma, né, de educação inclusiva, então, ela traz atividades interativas, né, com recursos aí digitais em formato de games, e ela pode ser acessada por qualquer aluno. Então, é uma plataforma bem inclusiva mesmo. Né? A gente está falando de pessoas com deficiência, mas numa sala de aula, né, essa plataforma seria usada, esses games, esses jogos, por todos os alunos. Então, ela é uma plataforma inclusiva, né, e ela também dá a opção, né, desses jogos serem escolhidos pelo professor conforme o desempenho do aluno. Então, aquele aluno que tem uma maior dificuldade, né, tem a opção de um nível, né, mais fácil, e quem tem uma facilidade com os jogos também pode utilizar essa plataforma. Né? Então, ela não está direcionada à pessoa com deficiência. É inclusiva porque ela vai atender a classe, né? E, ao mesmo tempo, a diversidade. Né? Então, é completa, que atende a sala inteira, mas também visa a individualidade, então, desses alunos. Né? E no final da atividade é gerado um relatório de desempenho, então os professores, tendo acesso a esses relatórios, eles podem, num outro momento, né, de utilização da plataforma, até escolher que atividade vai contemplar melhor essa pessoa, esse aluno. Além disso, tem um canal na plataforma, né, um canal aí de integração, além de ter essas atividades, né, essa avaliação de desempenho na plataforma, outros profissionais, por exemplo, da saúde, que atendem, que possam atender algumas dos alunos, principalmente aí sim, talvez quem tem, o aluno que tem a deficiência, né, ela pode também compartilhar. Então, dá acesso, né, a esse desempenho e discutir com o professor e até com os pais qual a melhor forma de trabalho para que esse aluno realmente tenha sucesso. Então, sempre focando, lógico, no desempenho melhor, na habilidade que esse aluno tem de melhor, né, para fazer a programação. Bom, e aí a gente não pode deixar de falar, né, sobre o design inclusivo, então. Porque a plataforma ela veio com essa ideia, né? E quando a gente fala em design inclusivo, seja na moda, né, no desenho gráfico, a gente sempre pensa em romper barreiras, né? Criar soluções, produtos, ambientes, programas, né? Sempre levando em consideração a equidade, o direito, né, das pessoas, né, a igualdade de direitos na realidade, né? Bom, a primeira pessoa que cunhou aí o termo, né, desenho universal foi o Ronald Macy. Isso na década de 70 ficou muito voltado à arquitetura, mas depois, com a expansão dos termos, né, e até do termo de inclusão, que a partir aí, aqui no Brasil, 2008, na área da educação, é que ficou mais forte a inclusão, né? Esse termo desenho universal, na realidade, ele se expandiu também. A tecnologia, né, ampliou essa possibilidade de ele ir para várias áreas. E aí hoje está em todo lugar mesmo. Né? Então, quando a gente falou aqui, né, quando as pessoas falaram, então, no vídeo, sobre a importância, por exemplo, de numa loja ter espaço, se pensar nesse espaço, por exemplo, com um cadeirante para ele manobrar a cadeira dele, né, isso é pensar num desenho, né, universal para a loja. A gente já tem muitos recursos, né, atuais que às vezes a gente nem se dá conta, mas o fato de, num banheiro, por exemplo, e a torneira abrir por uma alavanca, isso é um desenho universal, qualquer um pode usar, né? Não precisa ter aquela bolinha de girar, que às vezes tem pessoas que têm dificuldade, ou pela idade, ou pela deficiência, né?
Então, o desenho universal, ele vem, na realidade, não é uma adequação de ambiente, não é uma adequação de produto, não é uma adaptação. Ele vem já do desenho, do projeto inicial, de a gente já pensar nas pessoas, né? Na diferença, na diversidade, e aí fazer o desenho. Bom, então, seu design é para todos, né? Quando a gente pensa em design ou desenho universal. E para qualquer um ao mesmo tempo. Para todos e para qualquer um. Independe, então, da idade, se tem deficiência ou não, se é uma questão temporária só, por exemplo, gravidez, né? Que tem um deslocamento de gravidade, e aí a gente se embanana, às vezes, para passar numa porta, numa loja, né? Então, pensar desde o nascimento até o envelhecimento, todas as possibilidades de atendimento pelo, né, desenho universal. Bom, e é isso, né? Aí tá os nossos contatos. E agora, rapidinho, a gente queria fazer um sorteio, né? Já pedi aí a oportunidade para o final. Pode ser? Então, eu só vou falar. Ali está o nosso WhatsApp. Então, quem quiser, só manda um nome para esse número, né? A gente vê aqui, a Larissa está aqui com os telefones, e aí, no final da conversa, a gente sorteia 2 brindes, tá bom? Então mandem um WhatsApp para esse número e no final a gente já descobre quem são 2. A gente trouxe um livro lá da Pai de Cotia, que foi escrito por um grupo de pais, para falar um pouquinho do momento dessa notícia de receber, né, a notícia do filho com deficiência. Então são alguns depoimentos bem legais e uma caneca do IN. Legal, tá bom? Bom, a gente vai abrir aqui para um bate-papo. Se vocês tiverem alguma questão, só... Tem? Só um instante. Obrigada. Quando tu falasse em relação a ser inclusivo para todos a moda, eu entendi a questão do design universal, né? Que é inclusivo para todos. E aí eu vejo um questionamento em relação à questão das roupas, elas serem criadas assim, tipo, eu tenho uma marca que atende a esse público de deficientes físicos e que são adaptadas a eles, certo? Mas por que se eu fosse deficiente física, eu gostaria de passar numa vitrine, ver uma roupa e poder vestir, justamente. Exatamente. Então, por que não criar, entendeu? Por que não expandir isso para que uma marca tenha... Todas as marcas deveriam... Justamente, eu tenho uma roupa, independente se eu for deficiente ou não, eu poder vestir aquela roupa. Isso é uma coisa. Outra coisa é em relação a essa questão dos espaços, como é que foi do depoimento lá do vídeo. Esses espaços comerciais inclusivos. Porque assim, a gente vê que hoje tem uma pegada de marketing muito alta em relação a espaços comerciais ligados à questão da sustentabilidade, espaços eco-friendly, pet-friendly, desculpa, e espaços veganos e tal. Então, por que não vender também a ideia dos espaços inclusivos? Entendeu? Tipo, um público com 1/4 da população é deficiente, quer dizer, entendeu? É tão ilógico, não se pensa. Justamente, você vê uma coisa assim, o veganismo, a relação de porcentagem é muito menor, e você coloca espaços veganos e enche de gente, assim, lota de gente. Por que não vender também isso do espaço inclusivo? Que é uma coisa que devia ser pensada por todo mundo, mas não é pensado, então o marketing colocaria isso, né? Outra coisa em relação a essa questão do... Desculpa, porque eu estou fazendo uma de todas as perguntas, né? Vou ter que voltar aqui. Essa questão da educação inclusiva, assim, é uma coisa muito pessoal para mim, porque o meu TCC é em relação a espaços escolares, na verdade, salas de aulas inclusivas para pessoas surdas, que é uma coisa que não é pensada, tem quase nada. Eu estou tendo uma dificuldade, porque tem praticamente nada disso. Então, assim, o design universal ligado à questão do espaço escolar, que aí eu estou falando porque quando você coloca, por exemplo, a educação inclusiva, você fala em relação a essa plataforma, que assim, a gente tem muito essa questão
da informática e da tecnologia sendo usada como meios para ajudar, tem bastante coisa já sendo trabalhada nisso, mas o espaço físico é uma coisa básica. E só se pensa em espaço físico inclusivo em relação ao deficiente físico. Só existe deficiente físico. Qualquer pesquisa que você for fazer, no máximo se coloca alguma coisa sobre deficiência visual, muita coisa sobre autismo e tal, mas a questão da deficiência auditiva não é falada por ninguém. E é uma coisa tão simples que, assim, a inclusão dos deficientes auditivos em uma sala de aula, o espaço inclusivo é um espaço que ajuda qualquer aluno, independente se ser deficiente auditivo ou não. Para o deficiente auditivo é essencial, mas para um aluno ouvinte, você está dentro da sala de aula, num espaço que estaria adaptado para um deficiente, criado, pensando, projetado para um deficiente auditivo, seria excelente, teria uma melhora considerável em relação à aprendizagem, entendeu? Então, assim, na verdade, isso perguntas são mais assim, questionamentos em relação... Desabafos. Isso, justamente. Obrigada. Desculpa, eu esqueci seu nome. Renata. Renata, a sua primeira grande questão da moda, né, isso que você falou das grandes marcas. Por que ter uma marca só voltada para o deficiente? A nossa proposta, o que a gente realmente quer é justamente isso, que não seja uma marca para deficiente. A gente quer que todas as marcas tenham. Porque são adaptações, por exemplo, calça jeans. Não ter o bolso atrás, não ter costuras, porque como passa muito tempo sentado, pode machucar a pele, uma série de questões. Essas adaptações não vão ser úteis só para o cadeirante, para um idoso, para alguém que está passando uma situação de estar acamado, sofreu uma cirurgia. Então são adaptações que são úteis não só para o deficiente, ou seja, vai ser o número para que eles podem atingir é maior do que aqueles 46 milhões que eu coloquei ali. Então, assim, é uma coisa que não faz sentido. A gente está com o concurso de moda inclusiva há 10 anos. Em muito menos tempo, você já conseguiu estabelecer o direito de roupas sem gênero. Em 2 anos, a gente começou a falar de roupas sem gênero mais forte em 2016. Em 2018, isso é um direito adquirido. Se um homem quiser sair de saia, independente, não estou falando de qual a orientação sexual dele, estou falando só de aparência. E alguém reclamar, o problema está com esta pessoa, não está mais com ele. É um direito que já foi adquirido. O difícil hoje em dia é entender o porquê que o deficiente ainda é colocado nessa coisa de um lado, não é acessibilidade, como que é o outro lado? De assessoria, de ser uma coisa mais um projeto e não uma coisa que é simples. Por que tratar o deficiente como realmente uma pessoa diferente? É uma grande questão. Eu acho que também tem uma questão cultural, né? Porque na cultura, a gente está inserido desde sempre numa cultura das semelhanças, né? Então, a ideia na cultura da semelhança é que todo mundo é igual. E, na realidade, a gente devia mudar o nosso olhar, e é isso que vem acontecendo, né? Para uma cultura da diferença, né? Que, na realidade, as pessoas são diferentes. Se a gente pegar a amostra aqui, né, desse auditório, cada um é cada um, né? Então, se a gente for olhar as minúcias, as características de cada um, num olhômetro, tudo bem, a gente poderia dividir aqui em 2 grupos, sei lá, homem e mulher. Mas se a gente for olhando as características, for individualizando, né, singularizando, cada um é cada um. Então, a ideia da semelhança é falsa, né? Só que, como a gente está imerso nessa cultura de semelhança, então a gente tem que a todo momento se atentar, falar, mostrar os trabalhos que estão sendo feitos, né, e tentar mudar essa visão. Que cada um é cada um, que as pessoas são diferentes e os direitos já estão garantidos. É a gente da sociedade mudar um pouquinho esse nosso olhar, né? E passar, então, a pensar nessas pessoas, né? Que até agora eram vistas como incapazes, até uns anos atrás. E hoje,
né, de um tempo para cá, na verdade, elas mesmas estão se mostrando, né? Há um tempo atrás, alguma pessoa com deficiência ia participar de um desfile de moda? Não, até a família às vezes nem deixava. Escondia. Né? Escondia, né? Agora, graças a Deus, então, tem vários trabalhos, como das meninas aqui, as designers, né, gráfico, o trabalho da moda, o seu trabalho que você está pensando, né, para os surdos, então, que é um grupo também que às vezes é até confundido com a pessoa com deficiência intelectual, né, porque nem a própria família às vezes inclui ele, não sabe Libras, não sabe falar Libras, e é a primeira língua para o surdo, né? Então, se nem ele não está nem incluído na família, imagine nessa sociedade maior. Mas eu acho que já tem bastante trabalhos e está melhorando bastante. Você colocou uma coisa da Libra, e a Eleonora, a gente estava batendo um papo lá atrás, e ela deu um exemplo bem bacana, eu acho que você pode falar da coisa da etiqueta, tal, que é uma coisa muito importante, que se a gente não olha com detalhe, passa e a gente nem percebe que essas pessoas têm essa dificuldade. Fala um pouquinho daquilo. Tem um dos projetos que foi apresentado para a gente foi porque o deficiente visual ele tem uma dificuldade muito grande em ir para a loja. A Lara, que foi aquela primeira do vídeo, ela conta num outro vídeo que ela chega no momento que a mãe, ela tá querendo botar uma roupa, a mãe fala para ela, mas não tá bom, mas não tá bom. E a Santa fala assim, mãe, mas eu gosto. Mas eu que tô vendo. E aí isso acabou com a independência daquela pessoa. E com a autoestima. Então ela acabava cedendo e ficando mais trancadinha dentro daquele mundo. Ou seja, ela não tinha independência. Ela fez um trabalho com uma consultora de imagem, que teve um cuidado super especial com ela de explicar o toque de tecido, organizar o guarda-roupa dela de uma maneira funcional. E dentro disso surgiu eles começaram com o projeto de etiquetas com braille. Não é uma adaptação difícil para você fazer numa etiqueta. Ou então um outro que seria muito mais abrangente, seria colocar um QR Code. É simples. E esse QR Code ia dar a descrição. Você pode colocar o que você quiser, não só para um deficiente visual ou alguém que tem algum tipo de sensibilidade, mas também para o lado da sustentabilidade, como é que aquela roupa foi produzida, por quem. Você consegue uma gama inteira de transparência da marca, e que seria maravilhosa, além de estar ajudando, incluindo os deficientes. A Renner agora começou com a hashtag, quer dizer, começou a usar também a hashtag para cego ver, que é uma hashtag que vai te dar uma descrição auditiva do que é aquela peça. Então, assim, temos uma série de soluções aí. Muito bom. Então, para vocês terem uma ideia, como é um tema muito importante que é passível de muitas ideias, muitas inovações, e eu queria fazer uma pergunta para a Sandra. Nessa questão da educação, qual o papel que os pais têm em relação a essas pessoas, essas crianças? Acreditando em inclusão, né, sendo do movimento, é aquilo que eu falei agora há pouco, a inclusão, ela começa em casa. Então, o papel da família é ser fundamental, desde o nascimento até o envelhecimento. Não é fácil receber uma notícia, né, de uma deficiência do filho. Então, tem umas fases, e isso já está em literatura, inclusive, né? Mas você tem o filho, está lá, você nem imaginava, e você vai ter que incluir ele na sua família. E não pode demorar muito porque ele está lá, né? Então, eu acho que assim, a família, quando ela consegue mudar esse olhar, e às vezes até a própria criança, o próprio filho mostra, ensina a família, né? Sei lá, por exemplo, o Gabriel tem a síndrome de Down e é meu filho, já está com 26 anos. Né? Não é só ele é o do meio, eu tenho mais duas. Né? E aí, quando o Gabriel nasceu, quer dizer, a gente teve que buscar o conhecimento, eu não tinha a convivência.
né? Tinha alguns conhecimentos, mas tive que buscar esse conhecimento, e aí eu passei a ter a convivência com a pessoa com deficiência, e aí mudei o meu olhar, né? Aí vem o respeito, então, a pessoa com deficiência. E aí quando a gente chega nesse ponto, a gente batalha, né? Para ver o que precisa, você já sabe sobre a deficiência, seja intelectual, visual, né? Auditiva, e aí as coisas tendem a ficar, o que era um turbilhão de novidade passa a estabilizar, fica um pouco mais tranquilo e a gente vai à busca mesmo, né? Tem até um vídeo famoso que é do luto à luta, né? Não é novo mais, mas é bem presente ainda, porque é exatamente isso. E aí quando isso acontece na família, a gente respeita, né? Lógico que, por exemplo, você quer que seu filho evolua na escola, mas sabendo que ele tem uma deficiência, os pais também têm que saber que tem um limite. Não dá para querer matar o professor, que ele tem que evoluir, e muito menos a criança. A gente tem que respeitar. Para respeitar, a gente tem que conhecer, tem que conviver, né? Sem isso não dá. Então, as famílias têm mais essa possibilidade porque vão ter a convivência, é só buscar o conhecimento. Aí as coisas ficam mais tranquilas e a gente vai atrás de outras inclusões. E nesse trabalho que vocês fazem algum trabalho direcionado para a família? Não? Então, ainda não. A gente está muito voltado para a escola, para a empresa, né? Mas, por exemplo, a PAI de São Paulo tem um trabalho bem legal chamado Projeto Momento da Notícia, né, que quando a maternidade aciona, tem um grupo de pais que já passaram por essas fases, né, e conseguem dar suporte para os novos pais. É bem legal. Eu fiz parte desse projeto durante muitos anos, né? E aí a gente tenta passar para essa família, né? Ah, você está levando susto, você quer morrer, você não queria. Então, mas ele está aí. Então você tem que mudar seu olhar e vamos para frente, vamos batalhar. E é bacana isso porque é a inclusão da família também. A família se sentindo incluída, de não se sentir diferente por ter um filho com uma deficiência, já se sente pertencendo. É um grupo de pais, né, que sempre é uma referência. É bem legal. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que na verdade a inclusão não tem direção, né? Não tem. Né? Não tem. Não existe um alvo, existe um momento ali, né? Que tem de relação, né? Há um bom tempo atrás ficava muito por responsabilidade das famílias, né? E quando a inclusão, quando o Brasil ratificou as leis, quer dizer, isso saiu do âmbito familiar e foi para as escolas. E escola que eu digo, dependendo da deficiência, vai da educação infantil até o ensino superior, pós-doc, que a gente já sabe que tem, né? As pessoas estão aí caminhando, estão buscando seus caminhos, como qualquer um de nós mesmo, né? Então, começa na família, mas aí vai sempre. E a família vai, dependendo da deficiência, sempre vai ter que dar um apoio mesmo, né? Mas dando autonomia também, independência em todos os sentidos, né? Tudo que é possível. E a gente estava falando com o Marcelo também lá atrás, né, Marcelo? Sobre os idosos, né? Que é uma coisa importante também. Muito pouco se sabe, mas as pessoas desconhecem, mas os idosos têm muita dificuldade também, numa fase da idade que começam a apresentar algumas doenças também, né? E essas doenças dificultam muito os movimentos, o relacionamento, a compreensão, e pessoas não necessariamente com muita idade, né? E eu acho que isso também, a inclusão, ela vai entrar nesse cenário que você falou dos 46 milhões, não foi? Não estão inclusos os idosos, né? Nesse número, né? Então esse número vai aumentar. E aí quando se fala de modas, quando se fala dessa questão do tecido, dessa roupa, da possibilidade do se vestir, eu acho que tem uma característica interessante, que tem a questão da funcionalidade, a questão da estética, né, como ela se apresenta, e a questão da emoção. Eu acho que quando se fala em desenho universal, que você comentou, e quando se fala em design emocional, então a gente está falando de coisas que se completam, né?
Queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Ele na verdade, o design emocional, o que ele faz, além de tudo, é aproximar, né? Tanto o criador e criatura, né? Do que ele está desenvolvendo, e também as pessoas para quem ele vai atender. Então tem sempre, né, voltado para o meu lado da área de moda, ele tem todo esse impacto mesmo de transformar vidas, né? De criar essa independência, autonomia, todo esse lado. Autoestima, bom, o outro vídeo da Lara, que ele é muito longo. Vocês verem, ela vai contando durante o vídeo, que ela veio dar uma palestra, se não me engano, foi aqui com a Dani. Ela vai se maquiando, ela vai fazendo automaquiagem e ela conversando. Eu que não tenho deficiência nenhuma, jamais ia conseguir falar e passar um delineador no meu olho ao mesmo tempo. Então você vê todo esse lado de como ela, hoje em dia, ela poder se vestir sozinha, ela poder ir numa loja e comprar as peças sozinhas, ela inclusive saber o tipo de pergunta que ela pode fazer dentro daquela loja para se orientar nas escolhas. Você vê o grau de felicidade dela. Ela mudou o cabelo, ela faz progressiva, não faz mais. Então, por quê? Porque ela foi tomando posse de quem ela é. Sem mais, tem que perguntar para a mãe. Lógico que tem mulher, a gente é assim, né? A gente pergunta, e aí, tô bem vestida? Mas porque realmente você está querendo mais um confetezinho. Mas no caso dela, ela poder se vestir sozinha é a independência. É você construir através da sua roupa a sua personalidade. E conseguir através da sua imagem passar a mensagem que você quer.